tarde a todos. Meu nome é Renata. Estou aqui apresentando o Responde referente à portaria CAT 42, junto com a linha de produtos Proteus. Antes de iniciarmos, eu gostaria de confirmar se todos estão visualizando a minha tela e me escutando direitinho, sem falha. Primeiramente, eu vou me apresentar. Sou a Renata Santos, faço parte da consultoria de segmentos aqui na Matriz. Ingressei na companhia em 2018. Tenho mais de 10 anos de experiência, tanto na área administrativa, fiscal e contábil, na parte operacional, né, dando suporte nas áreas de compras, recebimento e faturamento da empresa. Sou graduada em gestão financeira pela Universidade Bandeirantes de São Paulo e tenho técnico de administração pelo Centro Paula Souza. Essa será a nossa agenda de hoje, né? Onde vamos estar falando um pouquinho sobre essa nova portaria que estabelece um novo processo de ressarcimento do imposto. Então, vamos falar um pouquinho sobre a substituição tributária, o sistema de ressarcimento, as formas de ressarcimento e complemento e o novo sistema e ressarcimento que foi ser feito pela Cefaz de São Paulo. Falar um pouquinho sobre o que é a substituição tributária, né? A substituição tributária, ela é uma forma, é um regime, né, na qual a responsabilidade pelo pagamento do imposto ou contribuição é atribuída a outro contribuinte do imposto, aonde é assegurado o ressarcimento quando não é realizado o fato gerador já presumido. Assim, o governo, devido à dificuldade em fiscalizar todas as lojas do varejo, decidiu recolher o imposto na fonte, ou seja, na produção. Então, como existe menos indústrias do que lojas, isso facilita um pouco a fiscalização. Então, antecipando o recolhimento, consequentemente também antecipa o caixa. Então, o governo primeiro quis entender quais foram os produtos que o governo tinha conhecimento, né, de toda a cadeia e entender qual seria essa média de valores negociados para ser recolhido. Então, depois de todo feito esse estudo, foi criado a margem de valor agregado, ou IVA, né, que é o índice de valor adicionado, que nada mais é do que o percentual que vai ser adicionado ao valor do produto na hora que gerar a base de cálculo da substituição tributária. Em relação à responsabilidade da retenção, nós temos o contribuinte substituto e o contribuinte substituído. Então, qual é a diferença dos dois, né? O contribuinte substituto é o sujeito passivo por substituição tributária. É ele que é eleito pela legislação como responsável pela retenção e recolhimento do ICMS. O contribuinte substituto, ele substitui os demais contribuintes da obrigatoriedade do recolhimento do imposto. Então, ele paga o imposto para toda a cadeia seguinte, né? E o contribuinte substituído, ele é o que sofre a retenção que foi efetuada pelo substituto tributário. O substituído é o contribuinte que vai praticar o fato gerador do tributo. Falar um pouquinho agora sobre o ressarcimento e o complemento do imposto. O ressarcimento, ele, como regra geral, né, das normas tributárias, ele é previsto em diversas situações. Então, quando o imposto é retido, né, na origem, como já expliquei, na primeira fase da cadeia, a empresa substituída, como ela é responsável, ela é o fato gerador, ela tem direito a ressarcimento em várias situações. Então, nas vendas para não contribuinte e contribuintes de outra unidade federal, no caso do fato gerador não realizado, que seria o caso de perda, roubo ou furto,
ou deteriorização também da mercadoria, nas situações de saídas isentas ou não tributadas, também dá direito ao ressarcimento, e também nas situações em que o valor retido for maior que o preço praticado, ou mas também essa em questão do valor retido a maior é somente em situações em que o preço praticado é por pauta, ou seja, existe um preço de tabela para estar comercializando aquela mercadoria, como bebidas alcoólicas, cigarros, entre outros da mesma que entra na mesma situação. Então, temos o comunicado CAT 6 de 2018, né, que ele reforça a situação de que o ressarcimento ele só acontece no caso de valor retido maior quando o preço é por pauta. Então, teve um parecer, né, PAT 03 de 2018, em que vai ser indeferido todos os pedidos de restituição que não sejam por preços fixados por autoridade competente. Então, caso não seja por pauta, você não vai conseguir estar fazendo o ressarcimento. E o mesmo acontece com o complemento do imposto. Em relação ao complemento do imposto, quando o valor retido for menor que o preço praticado, também haverá necessidade de complemento do imposto, mas somente nas situações por pauta. Outra situação também que dará o complemento do imposto é no caso de aumento da carga tributária. Então, caso houve alguma alteração na legislação que aumentou a alíquota de ICMS do imposto, aonde vai alterar o valor de estoque, tudo, então também terá que estar fazendo o complemento do imposto. Alguns estados, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, já estão desenvolvendo também uma obrigação referente ao ressarcimento. Então, hoje nós estamos falando somente do estado de São Paulo, né, que a CAT é específica para o estado de São Paulo, mas outros estados também estão seguindo a mesma linha e criando uma nova forma de estar controlando, né, simplificando a forma de fiscalizar, vamos dizer assim, todo o ressarcimento do ICMS por substituição tributária. Novo sistema do ressarcimento ICMS-ST. Em relação à portaria CAT, né, é ela que está vigente agora em 2019, aonde revogou a CAT 17 de 99 e revogou também a CAT 158 de 2006. Tá? Só para lembrar, a portaria CAT 42 ela foi alterada, houve uma alteração através da CAT 111 de 2018, aonde incluiu o campo referente ao Fundo de Combate à Pobreza, na questão da obrigatoriedade para contribuintes do substituído paulista. Então, assim, nas operações dos contribuintes substituídos que realizar operações internas para comercialização, o valor do imposto retido e da base de cálculo do imposto retido devem ser informados no XML da nota fiscal. Somente com essas informações preenchidas é que o contribuinte vai conseguir solicitar o ressarcimento. Então, a obrigatoriedade agora de preencher tanto o campo da base ST quanto do ICMS-ST retido, e também agora com essa alteração da portaria CAT, referente ao adicional de combate à pobreza, que é o FCP-ST retido e FCP-ST retido. Em relação aos prazos, né? Esse novo sistema de ressarcimento, né? Essa nova portaria, ela começou a produzir efeito em maio de 2018, referente ao arquivo digital, e somente a partir de 1º de março de 2019 é que o sistema e-ressarcimento vai estar totalmente em vigor. A Cefaz de São Paulo ainda não divulgou, né, a parte do sistema de e-ressarcimento, então, por enquanto, só a parte do arquivo digital é que está em vigor. Tá? Então, em relação
ao arquivo digital que iniciou em maio de 2018. Até dezembro de 2018 era facultativo o envio através das normas, né, da portaria CAT 158, e a partir de 1 de 2019, a compensação escritural ou outra modalidade somente será realizado com o arquivo digital. Então, desde 1º de janeiro, somente com o envio do arquivo digital é que será possível fazer a compensação dos valores. O e-ressarcimento. O sistema de ressarcimento ST, ele foi dividido em 3 fichas, né? Onde as informações serão apresentadas em um único arquivo digital, onde na ficha 1 vai ser demonstrado todos os cadastros de participação de operações e prestações, a tabela de identificação do item fica na ficha 2 e a ficha 3, onde vai ter o maior detalhamento, onde vai ter o controle de estoque e de todas as mercadorias enquadradas na ST. Outro ponto importante é em relação ao código de enquadramento legal dessas notas fiscais. Então, deverá e dessas mercadorias, né? Então, o código de enquadramento ele é muito importante porque é ele que vai informar aonde que vai se encaixar para o correto cálculo do ressarcimento. Então, o código de enquadramento 0 é quando a mercadoria não está enquadrada na substituição tributária, onde não dará direito ao ressarcimento. Temos o código de enquadramento 1, que é para as operações com consumidor final, usuário final. O código de enquadramento 2, que é referente ao fato gerador não realizado, no caso de perda, furto e deteriorização, onde normalmente utiliza-se o CFAP 5927, que é exatamente para poder dar baixa, né? O código de enquadramento 3, que é referente à isenção e não incidência. Então, as operações de isenção e não incidência que gerem o ressarcimento, direito ao ressarcimento, deverá ser enquadrado no código 3, tá? E o código 4, que é o mais usual, né, que é onde normalmente as empresas têm um maior volume, que são as saídas interestaduais. Então, você recolhe o imposto na aquisição por antecipação e na saída interestadual, devido ser tributado, você consegue estar se ressarcindo tanto do ICMS próprio quanto da substituição tributária. Falar um pouquinho sobre o arquivo digital, esses são os registros que compõem o arquivo digital, né? Onde nós temos o arquivo de abertura, que é o 0000, o cadastro de participantes, o 0200, que é o de todos os itens, né? Que vai ser do produto, o 0205 é o código do item anterior. Então, caso o item ele tenha alterado o código dele, mas permanece é o mesmo, mas só houve alguma alteração do código, ele deve ser informado no 0205 para poder amarrar essa alteração, para não ter problema em questão do ressarcimento. Temos o registro 1050, que é referente ao registro dos saldos, né, ao saldo inicial e final do seu estoque, para poder estar fazendo todo o cálculo do ressarcimento. O registro 1100, que são onde vai ser relacionado todos os documentos fiscais eletrônicos, que é a nota fiscal eletrônica, né? E o 1200, que são os documentos fiscais não eletrônicos. Então, caso tenha alguma nota que não é eletrônica, é talão, modelo 1A, e aí tenha direito ao ressarcimento, é no registro 1200 que ela vai estar sendo lançada. O arquivo digital passa por 2 validações, onde nós temos a pré-validação, que ela
valida toda a estrutura das informações e a consistência do layout, e nós temos também a pós-validação, aonde vai estar validando a totalidade das informações, né, a consistência de valores declarados com os registros, então existe um certo confronto entre um registro e outro, ver se esses valores estão informados corretamente, a consistência dos dados, os dados cadastrais do estabelecimento solicitante também é validado, e a versão do layout. As funcionalidades do novo sistema e-ressarcimento. Então, com esse novo sistema eletrônico, né, que o governo de São Paulo vai disponibilizar para os contribuintes, através dele você vai conseguir ter uma melhor comunicação eletrônica entre fisco e contribuinte. Então, comunicados, alertas, essas informações vão ser tudo dentro desse sistema, desse novo sistema e-ressarcimento. Dentro desse sistema você também vai conseguir consultar as situações de processamento de arquivo, também consultar a conta corrente de controle do ressarcimento e também terá disponível menu para pedidos de substituição de arquivo, registros de aceite de transferência, o registro do imposto a restituir. Então, dentro desse sistema, você consegue ter diversas funcionalidades para facilitar exatamente essa comunicação entre o contribuinte e o fisco. As formas de ressarcimento. A forma de ressarcimento será através de compensação escritural, né? A forma que normalmente já era feita através da CAT 158, aonde você faz envio do arquivo e é lançado na GIA, é enviado na apuração do imposto, através de transferência de valor. Então, o crédito do seu ressarcimento você pode transferir para uma outra pessoa jurídica substituta tributária, não necessariamente o seu fornecedor daquela mercadoria específica, então você consegue fazer essa transferência de valor. Também pode estar solicitando ressarcimento com depósito em conta do requerente, também pode utilizar para liquidar débitos fiscais, então se você tiver um débito, você pode utilizar esse crédito para estar liquidando isso, tá? Lembrando que os honorários, né, que é cobrado para essa liquidação, elas não podem ser abatidas com o valor do crédito. Então, os honorários são sempre pagos à parte. E nas operações com regime especial também vai ter que, conforme estabelecido no próprio regime, você poderá estar solicitando o ressarcimento. Em relação à GIA, deverá ser lançado o valor a compensar no quadro crédito do imposto em outros créditos, utilizando o código de ocorrência 749, que ele é o de ressarcimento de substituição tributária. Ele foi criado, né, especificamente para atender essa nova sistemática, né? E no campo ocorrências deverá informar que refere-se à portaria CAT 42 e informar o vício eletrônico, né? O número do vício eletrônico que é devolvido para a gente após a confirmação do fisco após validação do arquivo. Assim, por enquanto, a nova GIA não houve nenhuma alteração, atualização em relação aos códigos de ocorrência. Então, enquanto não sair essa atualização, deverá utilizar o código 799, que é para as demais situações. E aí, no campo de ocorrência, mantém a mesma informação de portaria CAT 42 de 2018 e o número do visto eletrônico que autoriza a escrituração do crédito. Na parte da consultoria, por enquanto, é somente isso. Eu deixei disponibilizado para vocês, aqui dentro do webinar, na aba Documentos, o PDF da apresentação que eu fiz agora. Então, caso vocês tenham interesse, vocês já podem fazer o download do arquivo
para poder estar utilizando futuramente. Então, eu vou estar direcionando agora para a linha de produtos Proteus, onde eles vão estar mostrando para vocês o que foi feito, né, para estar atendendo essa nova obrigação em relação ao ressarcimento do imposto. Por enquanto, muito obrigada e só um momentinho. Boa tarde a todos, meu nome é Ulisses, eu sou desenvolvedor aqui do módulo de livros fiscais da linha Proteus, e eu vou demonstrar aqui o que foi feito para atender a portaria CAT 42 do Estado de São Paulo, aqui no Proteus. Então vamos lá, nós criamos uma rotina que é a FISA 190, e nós colocamos aqui no menu de apurações do módulo livros fiscais, tá? Caso você não tenha no seu menu, é só adicionar a segunda documentação aí, chamando a rotina, tudo bem? Nós colocamos ela aqui, chamamos ela de apuração do ressarcimento de ICMS-ST, né? E aí o sistema vai mostrar a interface da rotina, tá? Para quem já conhece aí as rotinas de apurações desenvolvidas aqui para a linha Proteus, as mais recentes, já conhece aí esse layout, né? Para quem já conhece a apuração da EF de contribuições, ou quem usa Simples Nacional, enfim. A rotina ela tem algumas opções no menu lateral dela esquerdo, né? E aí a gente não tem como falar na rotina se a gente não citar algumas mudanças aí que teve em relação à portaria anterior, que é a CAT 158. Então a gente, a partir de janeiro desse ano, através da portaria, tem um controle de saldos em estoque dos produtos, coisa que a gente não tinha na portaria anterior. Né? Como controlamos saldos também, a maneira com que enviamos, aí, como já foi falado pelo pessoal da consultoria, né, nós enviamos o pedido de ressarcimento agora via arquivo TXT, um arquivo próprio para esse fim, um arquivo específico para esse fim. Né? Via portaria CAT 158, a gente mandava o pedido de ressarcimento daqueles movimentos que a gente tinha direito ao ressarcimento, via SPED fiscal no registro C176. Né? E aqui agora é totalmente diferente. Né? Pelo fato de controlarmos saldos em estoque, nós temos que demonstrar nesse arquivo toda a movimentação referente a esse produto apurado. Tá? É importante lembrar que mesmo eu não tendo direito, por exemplo, ao ressarcimento em uma movimentação, eu tenho que demonstrar essa movimentação no meu arquivo, justamente para controlar saldos. O fato de eu estar levando um movimento para o meu arquivo não significa que eu vou ter direito a ressarcimento ou dever de complemento naquele movimento, mas sim que eu preciso controlar saldos. Tá? Então, quando a gente fala em saldos, a gente, inclusive isso é citado no manual da portaria, né, no PDF do Cefaz, nós precisamos ter um ponto de partida aí em relação a saldos. Né? Então, nós precisamos dar uma carga para a rotina de saldos inicial, em quantidade e em valor. Né? São do período e ao fim eu vou ter um saldo final desse produto que é automaticamente é para o próximo período. Tá? Então, antes de mostrar a apuração em si, a gente vai falar um pouco sobre os saldos iniciais. Então, para que ele serve? Ele serve justamente isso, para eu informar no período que eu desejo apurar qual é o saldo inicial daquele produto. Né? E isso pode ser feito de duas formas, ou inserindo manualmente aí produto a produto, né, clicando aí no botão de incluir, ou então informando, utilizando a opção de carregar. Essa opção de carregar saldos iniciais, ela é uma opção, ela é uma automaticamente, tá? E ela faz isso de que forma? É necessário que no período imediatamente anterior ao primeiro período que eu vou apurar via rotina FISA 190, é necessário que eu processe um fechamento de estoque. Então, por exemplo, o contribuinte aí que vai apurar o primeiro mês agora, janeiro de 2019, ele precisa ter um fechamento em 31 de 12 de 2018, né? Isso vai carregar aí as tabelas SB9 dele.
Além disso, de inventário modelo P7, né, com a opção lá nos parâmetros de integração com o SPEC e carregar esse saldo aí automaticamente. Então, quando eu entro aqui aí a filial, né, que eu vou trabalhar, ela vai perguntar aí qual é a data, né? Então, com essa data de fechamento de estoque em mãos, a rotina vai buscar aí as quantidades em estoque, né, provenientes do seu fechamento, do processamento do relatório P7, e vai também retroagir aí nas suas entradas para compor o valor desse estoque, tá? E aí, quando a gente está falando em valor desse estoque, a gente está falando no conceito de ICMS suportado. Ela vai, né? Então, se a gente visualizar aqui, eu tenho aí um controle de saldos, não só em quantidade, mas em valor. Esse valor é o que ele chama de valor de ICMS suportado, e ele é exatamente o ICMS mais o retido que compôs essa quantidade aí, tá? Ou o próprio mais o retido, ou o próprio mais antecipado em casos de operações de produtos sujeitos à antecipação de ICMS, tá? Então, esse conceito de ICMS é extremamente importante para a compreensão do cálculo do ressarcimento, tá? Então, em resumo, para cada produto aí que eu vou apurar ponto de partida da rotina, tá? Em termos de quanto e de valor inicial, tá? Valor total e unitário no caso. Então, essa carga, relembrando, ela pode ser feita de duas maneiras, ou inserindo manualmente produto a produto, ou utilizando a opção de... É importante lembrar que essa carga ela é feita uma única vez quando você começar a usar a rotina. Então, para os contribuintes aí que vão começar, tem que ter um fechamento aí em dezembro de 2018 e a partir daí isso não é mais necessário ser feito. A rotina mesmo controla os saldos para os próximos períodos. Tudo bem? É de extrema importância o carregamento correto aí desses saldos, porque depende disso, as suas apurações futuras vão depender aí dessa carga inicial. Tudo bem? Falando em regras, o que seria o cadastro de regras aí da rotina? Como eu falei aí no início, a partir de agora, o fisco ele exige aí que você mande aí para os produtos toda a movimentação relativo a esse produto. Dão direito ao ressarcimento, e sim todas as movimentações. Tá? Então, nós demos aí, quando você abrir a rotina a primeira vez, a carga automática de regras. Na verdade, o que são essas regras? São CFOPs que vão ser levados para a sua apuração. Então, entendemos que toda a movimentação deve ir para o arquivo, com exceção de apuração do Cefaz, fala que não são necessárias. Então, essa nós não demos carga. Para todas as outras, os CFOPs estão aí. Caso o cliente verifique que algum CFOP específico não deva ser levado para o arquivo, ele consegue entrar aí e excluir esse CFOP do cadastro de regras, só que dessa forma, todas as movimentações relativas a esse CFOP não serão mais levadas para o arquivo, não serão mais apuradas e não terão controle de saldos relativos a esses CFOPs. Tudo bem? Como foi dito aí também pela consultoria, existe possibilidade de ressarcimento quando existe um fato gerador presumido não realizado. Então, você comprou uma mercadoria, você iria revender essa mercadoria, só que essa mercadoria se perdeu, foi roubada ou alguma coisa nesse sentido. Então, você tem que dar uma saída e utilizar o CEL 5927, e esse CFOP te dá direito a uma operação de saída com esse CFOP te dá direito ao ressarcimento. Então, isso é configurável aqui através desse cadastro também, que no caso, da carga automática, já
nós falamos aí do CFOP 5927, né? Tá? Então, esse CFOP 5927, ele já está marcado aqui como fato gerador não realizado, ou seja, qualquer saída que você der com esse CFOP vai te dar direito ao ressarcimento e vai enquadrar essa operação com esse CFOP lá, enquadramento legal 2, tudo bem? Na parte de baixo aqui da tela, nós temos aqui CFOPs, desculpa, CSTs, tá? Então, o que se entende dessa tela é o seguinte, o CFOP 5927, com todos os CSTs apresentados na tela, serão levados para a movimentação. Caso o contribuinte, o cliente, aí, verifique um CFOP ou um CFOP com um CST específico que não deva ser levado para apuração, ele pode entrar aqui e excluir aí o CST específico ou mesmo o CFOP por completo. Mais movimentações com esse CFOP não serão mais levados para apuração. Tudo bem? Falando um pouco sobre a rotina de apuração mesmo, ela não tem muitos parâmetros aí na tela, só vai te pedir o período que você quer apurar. Então, considerando que eu tenho aí já um produto que eu vou apurar, eu tenho uma carga de saldo feita aqui que eu acabei de fazer para ele, a rotina em si ela vai pedir só o parâmetro e vai fazer a apuração relativa aí à movimentação desse produto. Tá? Ela faz aí a apuração, ela mostra uma totalização aqui na tela do que eu tenho a ressarcir, do que eu tenho a complementar, tá? E você pode visualizar o resultado dessa apuração por enquadramento legal aqui nessa tela, tá? Só que essa tela ela é só um resumo, tudo bem? Aí não tem como mostrar o detalhamento aí de cada movimento nessa tela, tudo bem? Então ela é só um totalizador realmente aqui na parte de cima e função por enquadramento legal aqui na parte de baixo. Tá? Como daí para cada movimento? Foi desenvolvido aqui um relatório de conferência que em formato de planilha, né, planilha Excel para facilitar aí a conferência, tá? E são muitas colunas também. Tá? Esse relatório ele foi desenvolvido como modelo né, no que foi falado aí pela consultoria, na ficha 3 lá. Né? Então, esse modelo de relatório ele é especificado no manual disponibilizado pelo Cefaz. Lá tem a descrição do que é cada coluna, para que serve cada coluna. Então, esse relatório, essa planilha aqui, ela foi desenvolvida baseado nesse modelo disponibilizado lá pelo Cefaz, tudo bem? Então, vai pedir aí alguns parâmetros, como o período de apuração, o produto que eu estou apurando, né? Um nome aí para o arquivo. E ela vai apresentar aí o resultado da minha apuração. Então, ela mostra movimento a movimento para este período, para esse produto, desculpa. Algum, né, data, número do documento, chave, ida, né, CFOPs, quantidades aí movimentadas, e aí a partir daí da coluna dela, ela já vai mostrar aí colunas de apuração mesmo. Resultados de apuração suportado na entrada, né, quanto que eu comprei, quanto que eu suportei na minha entrada de ICMS, tá? Conforme enquadramento legal, como foi falado aí pela consultoria, cada operação de uma FEMBRA, enquadramento 1 venda consumidor final, enquadramento 2, fato gerador presumido não realizado, enquadramento 3, operações amparadas por isenção ou não incidência, e códigos estaduais. Qualquer uma que não se enquadre aí nessas 4, enquadramento 0. Tá?
As colunas aí do que ele chama de ICMS efetivo na entrada e na saída, que na verdade ele chama de valor de confronto, tá? Então, o conceito da rotina é comparar o suportado versus o valor de confronto aí, e aí um menos o outro é o que vai te dar direito a ressarcimento ou complemento de imposto. Tudo bem? Além disso aí, as colunas de controle de saldo, né? Então, o meu saldo inicial aí, e após as movimentações, eu tenho, tá? Esse saldo final desse período automaticamente é o saldo inicial para o próximo período. E as colunas aí de ressarcimento, complemento e crédito de operação própria. Tudo bem? O valor de ressarcimento ele é dado pela diferença entre as colunas de suporte à saída versus as colunas aí de ICMS efetivo. Tudo bem? A diferença é que vai te dizer se você vai ressarcir alguma coisa ou se vai ter que complementar alguma coisa. A descrição de cada coluna e como elas funcionam, como elas são calculadas, está dada aí pelo manual do Cefaz, aí, manual de apuração do ressarcimento disponibilizados aí pelo Cefaz. Tudo bem? Então, gerado aí seu relatório aí, está tudo ok, você pode gerar então o seu arquivo digital aí. Ela vai te pedir também período aí, algumas informações como versão de layout, finalidade do arquivo, se é substituição, enfim, o nome do arquivo. E aí ela vai gerar o arquivo que você vai transmitir aí para o sistema de ressarcimento. Tá? Então, tem aí os registros, né, de cabeçalho, registros de participante, que são os 0150, os registros de produto, os registros de controle de saldo e os registros aí de documentos fiscais eletrônicos, são o 1100 e no caso de documentos não eletrônicos, o 1200. Então, pessoal, em termos aí de rotina, de que foi desenvolvido aí para a linha Proteus, para atender a portaria CAT 42 do Estado de São Paulo, foi isso, é isso que foi desenvolvido. A partir de agora, aí, nós abrimos aí para dúvidas, caso existam dúvidas. Muito obrigado pela participação de todos e até breve. Ulisses, temos uma questão que foi postada no período durante a apresentação. A pergunta é do Max Ivan Oliveira. Ele tira o microfone. Desculpa. Quem deseja retroagir para ressarcir, devemos cadastrar saldo inicial lá no passado, exemplo, 31/12/2015, para iniciar e apurar a partir de janeiro de 2016? Sim. O que acontece é o seguinte, nós temos aí uma portaria que é vigente, está vigente, na verdade, desde maio de 2018, porém o fisco te dava a opção aí de entre maio de 2018 e dezembro de 2018, você tem aí a opção de pedir esse ressarcimento, tanto pela portaria CAT 152. O problema é que agora, a partir de janeiro, você só tem a opção de usar a portaria CAT 42, mesmo para períodos anteriores de ressarcimento aí, e você quer pedir ressarcimento por 2017. A sua carga inicial tem que ser dada neste período, ou seja, você tem que calcular o seu fechamento de estoque lá de 2016, dar a sua carga inicial a partir dessa data, e aí você vem apurando até o período atual, porque não faz muito sentido você dar uma carga inicial agora, em janeiro de 2019, sendo que você tem períodos anteriores que você deseja processar. Né? Essa é uma particularidade dessa portaria, né, que você precisa, uma portaria vigente agora,
pedir ressarcimento de um período anterior. Então, pensando pelo lado lógico, sim, você precisa dar uma carga em 31/12/2016, nesse exemplo que eu dei. Só complementando, é diferente de todos os métodos de ressarcimento que São Paulo tinha instituído até então desde a CAT 17 de 99, depois a CAT 158, e agora a CAT 42, essa foi a primeira em que ela extinguiu todas as outras e passou a dizer, olha, independente do período em que há o ressarcimento, faça por essa. Então, a recomendação é aquilo que o Ulisses disse, né? A gente tem que ver bem, a partir do momento que a gente tem lá o ressarcimento pendente, né? E aí dá a carga inicial naquele período. Lembrando que todos os valores que a gente vai, todos os valores que a gente vai fazer, ele tem que estar coerente com o movimento, né? A gente tem que pensar que, por exemplo, os saldos iniciais de estoque, eles já foram passados de períodos anteriores pelo SPED fiscal lá no registro do deve ser a mesma base que a gente vai pedir agora ressarcimento de São Paulo, porque São Paulo faz o conflito das informações. Uma nova pergunta do Leandro Batista. Então, a pergunta diz... peraí, deixa eu ver se não tem uma... Não, é essa mesmo. A próxima pergunta do Leandro Batista. Então, a pergunta diz... No artigo 1º, parágrafo 4º da portaria CAT 42 de 2018, cita que o contribuinte substituído que realizar operações destinadas ao território paulista com finalidades de comercialização subsequente deverá informar base de cálculo para restituição e ver ICMS e RET, valor retido antecipado. Essas informações, obviamente, referem-se às notas fiscais de entrada do produto em questão. A atualização disponível irá observar essa da nota de entrada, já terá algum ajuste? Então, na verdade, Leandro, essas tags, elas não são novas, elas já eram tags que a gente já tinha na nota fiscal eletrônica, inclusive tiveram as ampliações aí para o FECP na nota 4 pontuará essas tags em qualquer situação. Então, funciona assim. Na nota fiscal de entrada, a equipe TOTUS Proteus de nota fiscal eletrônica já tem um procedimento que você tem que, enquanto vendedor dessas mercadorias, executar para que as tags sejam preenchidas. Quando você recebe a mercadoria retido, né, você não é o primeiro da cadeia aí da substituição tributária, já estava preparado para receber essas informações em 2 campos específicos, não tem insumo para cálculo, mas como essas tags elas foram reforçadas e são mais importantes agora com a CAT 42, mas elas já estavam tratadas no sistema, então nós já tínhamos procedimentos para o preenchimento dela, né? Então, nesse caso específico, você pode acionar para saídas a nota fiscal eletrônica, vou repetir para que você abra um ticket lá, eles vão te passar todo o procedimento, e no caso de nota fiscal de entrada, que você aciona o nosso suporte da equipe fiscal, eles vão passar. Lembro que, uma vez preenchido os campos na entrada, a gente vai utilizar ele como item de composição do ICMS. Não temos mais mãozinhas levantadas também aqui no chat. Respondemos o Max, respondemos o Leandro. Mais alguma dúvida, pessoal? É só levantar a mãozinha e digitar a pergunta no chat. Acredito que não. Então, é isso. Queria agradecer em nome da TOTUS. Muito obrigado aí pela presença de todos também. Obrigada pela participação de todos aí. Espero que tenha sido produtivo, né? Tenham aprendido, tirado bastante dúvidas aí em relação à nova obrigação. E até um próximo evento aí. Obrigada, tenha uma boa tarde. Obrigado, boa tarde.